queridos amigos, homens de prata e mulheres de prata, é com imenso prazer que trago a vocês mais uma querida mulher de prata, a nossa talentosíssima Cíntia Abete. Por que eu falo talentosa? Porque ela teve uma carreira brilhante como executiva e hoje se dedica a projetos em duas ONGs, uma ela preside, outra ela é conselheira, e não sei até se não tem mais, mas a dedicação e o empenho, o carinho que ela tem para fazer os projetos, tanto na vida executiva como hoje na sua ONG, é coisa que a gente tem que tirar o chapéu. Principalmente que ela traz esse relacionamento com várias gerações, inclusive um pouquinho que a gente vai falar também da geração prateada. Cíntia, é um prazer recebê-la, fiquei muito feliz de aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu, obrigada. Obrigada. Que particularmente eu admiro, né? É muito gostoso receber você aqui. Me conta, como é que foi essa mudança toda? Primeiro você está com 52 anos. 52 anos, que legal. Você tem duas filhas, uma Isabela igual a minha, né? É. E a Giovana. E o Cacá tá bem? Tá bem, tá ótimo. Mano, um beijão para você, Cacá. Antes de começarmos, eu queria fazer um agradecimento especial ao Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, que gentilmente nos cede o seu espaço aqui no Teatro Ítalo-Brasileiro, que fica num complexo chamado Espaço Itália, tanto a universidade como o teatro, aqui em Santo Amaro, em São Paulo. Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar, colocar sininho, ir ver o nosso podcast, tudo que a gente possa garantir um pouquinho mais de audiência e trazer conteúdos legais para vocês, como esse que eu vou conversar hoje com a Cíntia. E também agradecimento especial aos nossos patrocinadores Água Prata, ESA, Minsite, Casa Flora e Lifetime. Cíntia, seja muito bem-vinda aqui, é um prazer. Vamos lá, me conta, Obrigada. Como é que foi essa virada toda? Faz tanto tempo que eu não te vejo e, de repente, hoje você é uma empreendedora dentro de ONG. Me conta. Em 2018 eu fiz uma transição de carreira, né, de diretora estatutária. Eu achei que estava na hora de olhar para outros focos, como o terceiro setor, e tive a oportunidade de participar de um processo seletivo, né? Foram 4 meses aí, e hoje eu sou diretora executiva de uma ONG. Legal. Chamada Plan International Brasil, que existe há 85 anos, e aqui no Brasil a gente está há 25 anos. Que legal. Mas você já teve alguma passagem com algum projeto social na Mafre? É na Mafre, né, que você estava antes? Eu trabalhei na Mafre há 16 anos, atuando na área de planejamento estratégico e recursos humanos, e lá a gente teve a grande oportunidade de, em 2015, criar um conselho de diversidade e começar a trabalhar, né, essas questões sociais e também de inclusão, né, que precisava bastante a gente começar a tratar disso. E lá a gente chegou a ter 700 voluntários. Que bacana. Né, em toda a Mafra e tudo, foi um E trabalho qual era o bem principal bonito. foco assim, que vocês tinham? A gente tinha muito foco, a gente abriu vários focos, vários pilares e começamos a trabalhar, além das pessoas com deficiência, a gente trabalhou geração e começamos a trabalhar geração. Que bacana. Foi Trazendo... difícil mexer com geração? Não acho difícil, eu acho que tinha que ter uma abertura, e teve na época dos executivos para mostrar, e a gente teve essa conexão criando um programa de mentoria reversa, aí a gente trouxe jovens para fazer mentoria dos nossos executivos, porque quando a gente olhava para o quadro de executivos, além de ser um quadro com muitos prevalência de homens, né? Eu era a única mulher naquela época diretora estatutária, eram homens também jovens há mais tempo, vamos dizer assim. Então a gente precisava trazer um pouco essa conversa entre as novas gerações para que ambos os lados saíssem ganhando, né? Tanto o mentor, que teria a oportunidade de mentorar um executivo, como esse executivo também, que ele daria de volta para esse mentor, para esse jovem que também está iniciando uma carreira. Então acho que era uma conversa que a gente precisava começar a ter. Eu acho que hoje cada vez mais também, né? Cada vez mais. Porque você vê, no nosso grupo nós temos pessoas sempre acima de 50, mas a gente fala com as pessoas mais jovens também, né? Um ou outro convidado nosso também, porque é importante essa troca. Mas é interessante porque na época eu não pensava tanto no etarismo, sabia? Assim, não era tão forte. Eu acho que ficou... Não, isso é coisa recente. Ficou mais forte depois, né? Eu acho que talvez fosse mais velado. E agora está mais transparente. Esse desconhecido, é meio assim, opa, eu vou pôr a mão nesse vespeiro, não vou pôr, o que vai sair daí? E hoje não, hoje tem uma bandeira forte, né? E a gente trabalhava o pilar do gênero, né? Que a gente precisava falar das mulheres, a presença de mais mulheres nos quadros executivos, LGBTQIA+, né? E a parte também do social, que era o programa de voluntariado. Então foi aí que a gente começou a trabalhar bastante essa questão de diversidade. E aí voltando, você estava me dizendo que ficou num processo de seleção 4 meses,
E aí, como é que foi essa decisão? Foi uma decisão bem colegiada. Quando eu falo da minha família, né, você citou meu marido, minhas filhas, a gente conversou bastante porque era uma decisão que ia impactar todos, né, porque economicamente é bem diferente, né, e quando você chega a uma posição de executivo, eu acho que tem a algema de ouro que a gente fala, né, porque você começa a ter um salário que é bem interessante, bônus, os benefícios, e para você abrir mão disso. Claro que hoje meu trabalho também é remunerado, é diferente, mas ele é remunerado, precisa estar muito bem decidido e fazer contas antes, né? Mas eu acho que eu tinha chegado a um até momento... os mimos que você vai perder, não é só o dinheiro, né? É isso mesmo, até a forma, né, do conforto, né, que essa posição muitas vezes dá. Mas uma vez que você faz a transição e você começa a ver que você abre mão de coisas que realmente não fazem tanta diferença na sua vida, quando você começa a preencher com outras que começam a fazer mais sentido. E aí veio, como é que, fala um pouco então, sobre a nova eu ONG. assumi, ontem fez 5 anos, Ontem? Parabéns. Mas eu falo ontem, eu não sei quando que as pessoas vão assistir, né? Não, agora, assim, você pode falar ontem não agora, recentemente. Quando eu digo ontem é muito recente, né? No início de abril fez 5 anos dessa minha transição. Ontem, né, por acaso. Ontem. Foi ontem. Mas eu vou dizer que ela não. Eu imaginei que ela fosse mais fácil no sentido de eu estou indo, eu sei que eu vou aprender, eu tenho humildade de sobra para saber que eu vou ter que começar do zero muitas coisas, mas eu acho que eu não estava preparada para ver a dura realidade que a gente tem no país. Então eu acho que isso foi uma novidade para mim. E você atua em que área mais? A gente atua com crianças e adolescentes, com foco em meninas, porque a gente está falando em igualdade de gênero, a gente está falando em violências que meninas sofrem, como abuso sexual, exploração sexual, casamento infantil. E a gente atua no Maranhão, no Piauí, na Bahia e em São Paulo com projetos, mas de uma forma mais nacional e internacional, né, com as nossas outras colegas dos outros 74 países que a gente está presente, além daqui do Brasil. Mas a gente vai atuar e conhecer um pouco a realidade que eu não conhecia nos meus mas assim, quase 47 especificamente, anos. o que vocês A gente fazem? faz projetos de educação, onde a gente vai nas comunidades que a gente está presente nesses 4 estados, principalmente Maranhão e Piauí, para poder transformar a vida dessas crianças e suas comunidades por meio da informação. Então, projetos para prevenir a gravidez na adolescência, para prevenir o casamento infantil, o abuso sexual. Então, a gente vai cuidar das crianças e tratar esse tema de forma lúdica com as crianças. Sempre no educativo? Sempre no educativo. E aí vocês chegam na cidade ou na comunidade, vocês implantam, ficam profissionais? A gente está há muitos anos nessas comunidades, então a gente sempre começa com apadrinhamento. Então, a Plan, ela surgiu na Guerra Civil Espanhola, há 85 anos, quando o inglês acolheu algumas crianças órfãs e convidou os amigos para apadrinhar essas crianças. Então, ela começou com apadrinhamento. Hoje a gente tem 1.200.000 crianças apadrinhadas no mundo inteiro, aqui no Brasil são 16.000. Então, esse apadrinhamento significa essa criança ter um contato com alguém, uma madrinha ou um padrinho, que vai acompanhar essa criança até os seus 18 anos. Mesmo à distância? Ou mesmo sempre... à distância, por meio de cartas, muita troca de carta, desenho, aquilo que a criança consegue interagir com o seu padrinho ou com a madrinha. Então, a gente está presente nas comunidades. Assim, a Plan, quando faz um projeto, a gente faz um projeto ou numa escola, que a gente tem parceria, ou numa associação comunitária, ou em parceria com outras ONGs também. Então, a gente está sempre em lugares que já conhecem a gente ou a gente vai entrando com outros parceiros. E me fala uma coisa, vocês recrutam bastante pessoas da nossa geração prateada, dos 50 a mais, como é que é o corpo docente de vocês? É assim que a gente tem bem misto, né? A gente tem muita gente jovem, principalmente... Mas que vocês dão auxílio, mas que trabalham. Não, os jovens também trabalhando com a gente como educadores sociais, educadoras sociais. A gente tem meninas que foram de projeto e hoje são funcionárias nossas. E serão umas senhoras do projeto. Serão, isso. E aí, assim, a gente atende jovens até 24 anos de idade. Tem um projeto que a gente leva até os 35 anos, que é o Empodera Elas, que é um novo projeto que a gente criou para trabalhar as mães e as irmãs mais velhas das nossas crianças.
mas a gente atua muito na comunidade. Então, a liderança comunitária, a gente trabalha muito com líderes quilombolas, líderes de comunidades. A maior parte das comunidades são rurais e semi-rurais, onde a gente atua. Bacana. Então, tem toda a liderança comunitária faz parte dos nossos 50 mais e que ajuda a gente a implementar os projetos. Gostei Eles de que 50 abrem, mais, gostei de 50 eles mais. que abrem as portas para a gente entrar na comunidade, né? Porque a gente pode ter o melhor projeto, mas se a comunidade não se engaja e não vê a necessidade daquele projeto, a gente não respeito, entra. né? Eles têm que ter uma referência para respeito. Sim. E por que essa região mais do norte, Ilho? Porque onde o índice de desenvolvimento humano é o mais afetado, é muito ruim, né? A gente está falando de uma região bastante pobre e com bastante dificuldade no acesso aos seus direitos, né? A gente está falando de onde vivem muitas pessoas que estão ainda na linha da pobreza, né? Algumas delas na linha da miséria ainda. A gente não vê aqui, porque nós estamos num grande centro, uma das maiores cidades do mundo, né? Por mais que a gente vê na periferia, nas comunidades próximas, mas essa realidade... E assim, até aqui em São Paulo, nos projetos que a gente tem em São Paulo, a gente vai em realidades muito próximas às do Nordeste. Então, eu estou falando de Capão Redondo, Grajaú, estou falando da MOC, da Sé, no projeto que a gente tem com refugiados. Então, a gente sempre vai onde realmente os indicadores são diferentes. E como é que vocês escolhem assim? A gente faz sempre uma pesquisa, uma linha de base que a gente chama. Então, a gente tem estudos que vão mostrar, se a gente vai trabalhar, por exemplo, o projeto que a gente tem aqui de empregabilidade de jovens, o novo projeto que a gente tem para os próximos 5 anos, empregar 25 mil jovens aqui em São Paulo. Onde que estão esses jovens que a gente precisa trabalhar? Então, a gente vai, quais as regiões da periferia que a gente vai trabalhar? Então, a gente faz toda uma pesquisa de campo para escolher aqueles lugares que realmente precisam de uma ação. Porque em São Paulo, principalmente, tem muitas outras ONGs. Então, a gente vai sempre onde não tem, né? Não adianta a gente ir, se tem uma comunidade que já está sendo atendida por outra ONG, que bom. Então, vamos para comunidades que ainda não têm, né? Que precisam da nossa atuação. Bacana. Agora, me diga uma coisa, vocês não têm nenhum projeto ou em vista para dedicado às pessoas mais velhas dessas regiões? Desculpa a pergunta. Não tem, porque o foco da ONG é crianças e adolescentes, né? O que a gente eu tem... provoquei justamente para ver se tem alguma coisa... É isso, o nosso foco são as crianças e adolescentes. E eu acho que o que a gente tem que pensar é que, principalmente quando a empresa, quando eu era executiva da empresa, eu queria muito trabalhar diversidade, inclusão, mas eu pensava que as pessoas precisavam chegar até mim, né? A gente fica dentro da empresa esperando que as pessoas cheguem. Só que se a gente não fizer alguma coisa antes, para que essas crianças cresçam livres de violência, elas não vão chegar. Então, quando eu falo de diversidade, quantas mulheres a gente tem? E quantas mulheres negras a gente tem? Então, aí vai restringindo cada vez mais. Então, eu acho que o que a gente precisa olhar é o começo da vida. O começo da vida, a gente está falando de uma primeira infância, que hoje... A cada hora, 4 meninas de até 13 anos são violentadas. Então, a gente precisa endereçar esse tema, a gente precisa resolver isso lá na fonte. É como se a gente estivesse trabalhando a causa raiz, né? A gente precisa trabalhar o lado... Né, Vocês têm quantos voluntários, assim, posso chamar assim? Então, ou funcionários? Nós temos 160 funcionários. 160? 160 todos aqui ou são espalhados? Nos 4 estados onde a gente está presente. Então, são 160 pessoas atuando. Temos alguns voluntários nas localidades e contamos muito com parceiros das próprias comunidades. Você sabia que a ESA tem como foco fazer com que a tecnologia fique mais próxima de você, ela seja uma aliada sua no seu dia a dia, com segurança e tranquilidade? Vai tranquilo. ESA, go safe. Vai sem pressa, ou com pressa mesmo, mas vai seguro, vai de boa, vai curtir com a galera, com a família, ou sozinho, por que não, né? Mas vai, sempre vai. Foque no seu caminho, que a ESA garante sua segurança. ESA, go safe. E como é que as pessoas participam para ajudar essas ONGs? As pessoas podem participar como pessoa física, né? Você pode apadrinhar ou amadrinhar uma criança, você pode ser um doador para a causa. E a gente tem muita parceria com a empresa, que as empresas podem investir nos nossos projetos. Então, a gente tem projetos como, por exemplo, o Aprender e Proteger, que é um projeto que a gente trabalha com meninas refugiadas e imigrantes aqui de São Paulo, onde a gente trata muito a questão da violência baseada em gênero, porque a gente traz muita questão. Ela sofre essa violência pelo fato dela ser menina. Então, a gente fala, é uma violência baseada no gênero. A gente precisa combater essa violência. E a gente trabalha tem uma empresa
que investe nesse projeto. A gente tem um projeto chamado Adolescente Saudável, que a gente trabalha com adolescentes na prevenção de doenças crônicas, na prevenção à gravidez. Outra empresa está junto com a gente. Então, a gente tem várias empresas, inclusive a maior parte delas ainda de fora do Brasil. Porque Legal. a gente aqui no Brasil ainda não tem uma cultura de doação como outros colegas de fora já E me fala uma possuem. coisa, se algum dos nossos homens de prata quiserem se engajar nessa causa, quiserem estar próximos, quiser participar do Vamos dia a dia. conversar, tem muita oportunidade. É, porque tem você muita vê, a gente às oportunidade. vezes, teoricamente, deveríamos ter mais tempo, e em alguns casos tem, É. né? Porque tem uma situação mais... E muitos procuram algum tipo de ação para apoiar, né? Alguma proposta social. E é legal saber que pode participar, né? Dá Não. algumas ideias do que é. A gente tem um projeto, Não por só com exemplo, dinheiro, né? Eu acho que... e a gente tem muito projeto pro bono que a gente fala. Então, eu tenho parceiros, amigos meus da época quando eu trabalhei no setor privado, que são voluntários pro bono. Então, eu tenho advogados que fazem trabalho pro bono para a gente tem pessoas que fazem campanhas pro bono. Então, o pro bono é você não dar o seu dinheiro, mas você dá a sua expertise. Tá. Então, você dá o seu serviço para a ONG, você oferece o seu serviço para a ONG. E o que Que é um mais vocês serviço que eu não precisam? conseguiria comprar, né? Porque a gente tem recursos limitados. Então, se você tem um serviço que é qualificado e pode oferecer para a gente, com certeza vai ser muito bem-vindo. E hoje o que você tem carência de algum serviço? Além desse trabalho pro bono, que é você oferecer um serviço qualificado, vocês têm vários dirigentes de empresas que podem abrir as portas para a gente poder falar. Legal. Hoje a gente está falando muito em ESG, né? E o S, nós somos o S. A gente está ali trabalhando, atuando no S. social, Então, né? se Claro. você quer investir numa ação, num projeto, a gente tem vários tipos de projetos que a gente pode Porque a trabalhar gente entende juntos. assim, primeiro que a gente acha que o homem de prata e as mulheres de prata têm em algum momento que distribuir isso na sociedade de forma mais coletiva. A gente tem, quase todos fazem uma ação individual, né? Mas a gente tem dirigentes de empresa e pessoas físicas que de algum momento a gente podia unirmos as forças e tentar apoiar um projeto desse que a gente não tem. Então, por isso que eu te perguntei como é que a gente poderia trazer esse projeto, independente seja para criança, adolescente, mas a causa, trazer essa causa para dentro para aproveitar esse universo que a gente tem. Eu acho que a gente precisa juntos falar sobre causa, o que a gente quer trabalhar, criança, adolescente, mas o que a gente quer trabalhar, prevenção de violências, a gente quer trabalhar educação, a gente fala sobre, por exemplo, educação financeira com crianças, que também é bastante interessante, né? Eu acho que a gente poderia pensar, se você me permitir, talvez, você sabe que a gente faz os nossos almoços mensais, né, da comunidade interna, você vai ser convidada, já está convidada, de repente, num desses almoços, você fazer um pouquinho de uma explanação do que é isso, para as pessoas terem uma visão. Né? O que eu acho que o aprendizado meu desses últimos 5 anos foi que eu tive contato com uma realidade que eu não tive em todos os anos que eu trabalhei no setor privado. Então, seria muito bacana se a gente pudesse trazer um pouco desse... Que é outro universo, né? É outro universo. É outro universo. Eu falo que eu coloquei o pé na água como executiva e eu mergulhei de cabeça quando eu virei executiva do terceiro setor. Né? Como foi essa transição? Rapidinho, assim, como é que foi essa transição do executiva? Assim, É um choque, né? Foi. Você chegou a entrar em depressão? Eu tive uma depressão. Eu tive exatamente. depressão. Eu comecei em 2018. Em 2019, eu estava vendo que eu não estava dando conta, porque a questão de você... Eu sempre fui uma executiva muito resoluta. Assim, tinha problema, ia lá, Gostei resolvia. do termo, resoluta. Eu resolvia, né? Aquela pessoa que... tinha desafio, eu ia lá e resolvia. Do lado de cá, eu não consigo resolver. Eu consigo trabalhar para minimizar muita coisa, mas vai continuar existindo. É um caminho longo, né? É um caminho longo e que parece que a gente às vezes não vê o final dele. Então, na terapia... Um país que não tem educação global, não adianta. É trabalhar, falar assim, o que eu faço está ajudando algumas pessoas, né? E essas pessoas que eu tenho que focar. Você falou que tem no Brasil 16 mil pessoas que vocês hoje... 16 mil crianças apadrinhadas, mas a gente trabalha com muito mais crianças Ok, onde é que você anualmente. tenha 30 mil aí, vai? Quanto de percentual que você vê de sucesso? Ó, poxa, a gente conseguimos dar um passo bem grande. Ele é muito pouco perante a realidade que a gente tem aí. Não, eu sei, né? mas dentro do teu universo,
poxa, a gente teve aí 50%, 30%, realmente atingimos nosso objetivo ou 100%? Não, os nossos projetos, quando a gente mede o impacto, a gente está falando de 70%, 80%. Nossa, que fantástico, parabéns. Né? A gente parabéns. tem bastante mensuração, né? Como é uma ONG internacional, tem muitos países, a gente tem todo um processo de mensuração do impacto e a gente leva bastante isso a sério. Só que aí você vê perante qual o desafio, qual o tamanho do Brasil. Né? Então, assim, aí já é uma muito, coisa mais continental, não e é é mesmo? isso que eu falo que eu tenho que trabalhar, no que a gente faz, o quanto a gente consegue fazer. E No vocês- que eu tenho que trabalhar até para me satisfazer enquanto profissional. E Né? vocês têm assim, a ideia de passar para outros estados? A gente tem um projeto Ou é que é muito online, uma plataforma online, que a gente atende meninas de outros estados, mas com trabalho direto só nesses 4 estados e aí em parceria em outros estados, porque a estrutura é muito cara para você Tudo é expandir muito caro, muito. Né? E me fala uma coisa, agora mudando tudo. Tá. Um hobby, você trabalha com cerâmica, o que você Eu comecei a fazer curso de Isso cerâmica. eu nunca soube. E é isso que é uma das coisas que eu fui buscar também. Né? Você faz vasos para quebrar na cabeça do Cacá. Eu já imaginei. Eu fui buscar hobbies, né? Eu sempre gostei de trabalhar com fazer mosaico, aí comecei a fazer curso de cerâmica, comecei a fazer dança. Tudo isso depois que você parou? Tudo isso depois nesses últimos anos, né? Nesses Os últimos melhores 2 anos, 8 anos da sua principalmente. vida. Nesses últimos 2 anos, principalmente, porque depois dos 50 anos, você começa a olhar também um pouco o que vem pela frente. O que você quer, né? Para esse restante da sua vida, que pode ser um resto grande, pode não ser. Então, Mas eu a acho perspectiva é que seja longo, né? A perspectiva é que seja longo, mas eu cheguei à conclusão que a gente tem que viver como se não fosse tão longa assim, porque a finitude está aí. Então, eu trabalho, eu tenho um outro trabalho, eu sou voluntária conselheira numa ONG que chama Beabá, que trabalha com crianças com câncer, né? E o câncer, ele esteve sempre presente muito na minha vida. Minha mãe faleceu com 55 anos de câncer, depois A minha o também, meu com 56. pai. Então, assim, é uma doença que me afeta muito. E eu resolvi encará-la de frente, sendo conselheira dessa ONG, e a gente tem um grupo que chama Cuidar, Grupo de Apoio à Vida, chama Beabá. E aí a gente montou um grupo que chama Cuidar, que é para adultos, e aí a gente trabalha com adultos, principalmente os adultos jovens há mais tempo, né, 50 a mais, pessoas com câncer ou que têm familiares com câncer. E aí... Muito bacana esse trabalho. Ele é bonito. E como é que a gente faz? Fala ali na sua câmera, se as pessoas quiserem ter contato, porque muita gente vai nos ver. Podem entrar em contato comigo pelas minhas redes, a gente se reúne. Fala suas redes, por favor. O Cibete do Instagram, Cíntia Bete no LinkedIn. A gente se reúne uma vez por mês com as pessoas que têm câncer ou são apoiadores ou familiares de pessoas que têm câncer. E aí eu comecei a trazer isso para mim, que um dia eu posso ter câncer e eu tenho que encarar isso de frente. Eu não preciso esperar ter câncer para fazer alguma coisa. Todo mundo fala daquela bucket list, né? A sua lista do que você vai fazer se você ficar doente. Eu já tenho minha bucket list agora. Eu não preciso ficar doente. O que eu quero fazer da minha vida? Então, tem uma viagem que eu quero fazer, eu tenho que colocar. Eu quero aprender a fazer cerâmica, eu quero dançar flamenco. Essa questão da finitude. Eu quero viver muito bem para se minha vida acabar semana que vem, eu não ter nenhum arrependimento. Né? Se eu souber que minha vida vai acabar em menos tempo, eu não ter nenhum arrependimento. Então, acho que a gente precisa trazer um pouco dessa urgência para a gente ser feliz hoje. Sonhar como se fosse o último dia e viver como se fosse o último, né? É isso. E me fala uma coisa, o que você acha, já que você mexe muito com jovens, o que esses jovens podem ensinar para a gente? Eu acho que essa garra desses jovens, eles são sobreviventes. Os jovens com quem eu trabalho são sobreviventes, né? De um ambiente onde não existe meritocracia. Foi uma outra coisa que eu aprendi. Não existe meritocracia porque ele não tem comida pela manhã, ele vai para uma escola que durante a pandemia não teve nenhuma atividade, né? Então ele ficou 2 anos sem nenhuma atividade escolar, ele não tem o melhor cenário, ele não tem modelos perto dele, mas ele está aí, ele está sobrevivendo e tem que ter um espaço para poder crescer. E tem que ser visto, né? Que a gente tire esse jovem da invisibilidade que ele se encontra. Né? Porque a gente tornou essas pessoas invisíveis. Porque para a gente é melhor a gente não ver, né? Porque a gente vê isso dói, e dói pra caramba. Por isso, da minha depressão, porque eu comecei a ver coisas que eu não queria ver. Você se emociona. Não, porque depois você não desvê, você não consegue deixar de ter visto. Depois que você vê essa realidade,
a sua vida muda completamente. Completamente. E muda quando você menos percebe, né? Legal. Cíntia, estamos chegando ao fim. Ó, qualquer dia você me leva, eu quero conhecer e gravar nessas ondas. Vamos lá para Codó, vou te levar lá para o Maranhão. Ah, é muito longe, tá? Não, você tem que ir lá. Tá Tem bom. que ir onde o povo está. Legal, obrigado pelo convite. Obrigada. Um desafio. Sobreviver. Sobreviver nesse ambiente ainda tão polarizado. Uma paixão. A vida. Olha que lindo, primeira vez que falo isso. Um sonho. Não precisar existir o trabalho que a gente faz. Um dia que não precisa existir, que as coisas já estejam resolvidas de outra forma. E um medo. A morte. E um arrependimento. De ter sido muito dura comigo mesma, muitas vezes. Muito dura, buscando a minha perfeição, assim, eu sou imperfeita e é bom ser imperfeita. Então eu fui muito dura comigo mesma, muitas e muitas vezes. E um defeito. Acho que é esse. Imaginei. O defeito é buscar a perfeição, mas que eu já estou trabalhando. E a cerâmica me ensina isso, viu? Porque a minha cerâmica não fica perfeita. Não, estou fazendo curso, ainda não estou boa. Vou fazer muitos cursos ainda, antes de chegar na... Não, que eu preciso chegar. A Cuca mandou um travesseiro para você pôr na cabeça. Obrigada, Cíntia, viu? muito legal falar com você, foi uma delícia. Esse papo aqui ficaria horas. Você tem... Prazer estar aqui com você, viu? Muito Prazer. obrigado. E gostoso ver sua emoção quando você fala desse projeto, da sua mudança de vida, né? O amor que você tem pelas coisas. Obrigadão. Obrigada. Então, você vai receber uma muito lembrancinha da Água obrigada, Prata, que as águas lindo. tônicas e Clube Soda. Muito obrigada. Muito gostoso. Tá bom. Gente, uma delícia essa conversa aqui com a Cíntia Beth. Tem aqui coisas lindíssimas para falar com a gente. Vocês não se esqueçam de compartilhar, se inscrever. Essa entrevista é muito legal. Fala para todo mundo que ó, a gente traz gente que fala de tudo e gente que se preocupa com as pessoas como ela. Muito bacana, que se reinventou na vida através desse trabalho lindíssimo que ela faz na ONG que ela dirige. Queria aproveitar para agradecer nossos patrocinadores, Minsight, Casa Flora, ESA, Água Prata e Lifetime, ok? E em especial também sempre aqui o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Cíntia, muito obrigado. Obrigada, Adorei. Eu que agradeço. Um beijo grande. Beijo. Pessoal, Homens de Prata, uma geração de valor. Bem-vindo.